Boa noite, galera. Como é que vocês estão? A paz de Cristo, Jesus sempre. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos mais uma vez aqui com mais um vídeo. Mais uma vez eu digo para quem não me conhece, meu nome é Osmar Júnior. E hoje é uma data especial, né? Hoje é comemorado, não digo nem comemorar, podemos nem comemorar isso. A crucificação e a morte do nosso Jesus, nosso Senhor Jesus. Mas domingo ele ressuscita, né, para nos salvar, nos dar acesso direto ao Pai. Jesus, ele foi um grande homem, o único que pisou nessa terra e não se corrompeu, não se sujou, não pecou. E nós devemos muito a Ele. Nós devemos toda a nossa vida a Ele. Porque ele estava desde o início. Porque lá em Gênesis, quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, eu creio que o façamos é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entendeu? Então, nós temos que honrar esse nosso Jesus, agradecer a Deus pelo privilégio de poder ter nos dado o melhor que Ele tem, então nós temos que dar o melhor a Ele. Como eu disse, Ele andou nessa terra aqui, nessa terra podre que a gente anda, esse nosso dia a dia, a gente vê tanta coisa. Quem assiste o jornal vê cada dia, vê uma coisa diferente, coisas horríveis. Dificilmente passa uma coisa boa no jornal. Eu sou do Rio de Janeiro, pelo menos no Rio de Janeiro está bem difícil, está bem complicado. Mas nós cremos na salvação e na graça de Deus, né, para nos guardar, nos livramentos. E voltando ao que eu disse, que ele pisou nesse chão, nessa terra podre, e não se corrompeu, não se sujou. Eu conheço uma história também de uma ave chamada garça. Não sei se vocês conhecem. A garça, ela vive em meio à lama, em meio às coisas sujas. Mas ela tem a pena bem branquinha. Dali ela se alimenta, ela anda no meio da lama. E você nunca, ou quase nunca, vai ver uma garça suja, com as suas penas sujas. Eu estava observando, estava lendo a respeito, na época que eu podia ler, quem não sabe, eu estou com problema nas vistas. Fiz uma cirurgia de retina e ainda não recuperei. Mas eu creio no poder de Deus para que Ele me cure. Então a garça, ela anda em meio à lama, se alimenta da lama, tira os alimentos dali, mas ela não se suja. E quando ela se suja, ela faz de tudo para limpar o mais rápido possível suas penas. Ela faz de tudo para se limpar. É assim que nós temos que ser. A gente anda nesse mundo, isso não quer dizer que a gente não vai se sujar de alguma forma. Mas se isso acontecer, nós temos que fazer o máximo possível para nos limpar, para andarmos limpos, porque Jesus merece, né, que nós sejamos puros, nós sejamos íntegros para estar na presença dEle, porque Ele fez muito por mim e por você, entendeu? Nessa data que é comemorada a sexta-feira da paixão, né, foi o dia que crucificaram Jesus. Mas aquilo lá foi por mim e por você, porque Ele não tinha pecado algum. E nessa mesma ocasião, a Bíblia diz que quando ele estava no Getsemane, ele transpirou sangue de tanta angústia. E eu, nas minhas orações, nas minhas conversas com ele, eu recebi uma revelação muito especial. Porque as pessoas têm a mania de dizer que ele estava com medo. Medo não, estava angustiado pelos açoites que ele ia tomar, pela coroa de espinho, pelos pregos da cruz na mão, nos pés. Mas eu creio que não foi nada disso. Eu creio que a maior angústia que ele estava no momento é que pela primeira vez na vida, daqui a algumas horas, ele ia ficar sem a presença de Deus. O que nós temos que nos preocupar é com isso. Pela primeira vez na vida, ele ia ficar sem a presença de Deus. Isso que o angustiou tanto. E isso que tem que nos angustiar também, e termos o medo e o temor
de perder a presença de Deus. Me lembra Davi e Saul, que Saul, quando pecava, ele arrumava desculpa para não perder o trono. E Davi, quando pecou, ele desceu do trono, tirou a coroa, se despiu, tirou o manto e foi para o deserto chorar. E quando ele orou, ele falou: Senhor, tira tudo de mim. Tire mulheres, dinheiro, ouro, tudo. Só não tire de mim a sua presença. E renove meu espírito inabalável. Porque Saul amava o trono, mas Davi amava a Deus. E é Ele que nós temos que amar e adorar. Porque a Ele devemos toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Nós temos que fazer devocionais diariamente, entendeu? Preencher nossa alma com o Espírito Santo, pedir a Ele que derrame sobre nós todos os dias o Espírito Santo, para que nós possamos nos fortalecer cada dia mais, para poder superar esse mundo que está cada dia mais cruel. Nós somos falhos, somos pecadores, mas nós temos que procurar andar em santidade, andar em retidão, porque Ele merece. Deus nos deu o melhor que Ele tinha. Então nós também temos a obrigação de dar o melhor para Ele. Qual é o teu melhor? Qual é o meu melhor? Para analisar o que você tem feito para dar o melhor para Deus. O que eu tenho feito para dar o melhor para Deus? Nós temos que entender o quanto é importante andar em disciplina com Jesus, agradar Ele, porque muitas vezes tem pessoas perecendo do teu lado e você finge que nem viu, finge que não está vendo, finge que não sabe. Mas olha, como eu falei em alguns outros vídeos, a gratidão, a compaixão move o coração de Deus. Então o que você puder fazer por alguém, entendeu? Ou por você mesmo, para andar na presença de Deus, ou para agradar uma pessoa, para poder ajudar alguém, faça. Isso nunca vai ser ruim ou vai pesar na sua vida. Muito pelo contrário. Você vai cada dia colocar uma pedrinha na tua coroa. Nós temos que estar na presença de Deus diariamente. Buscar a retidão, buscar a perfeição. Perfeito nunca seremos, mas temos que buscar todos os dias a perfeição. Que perfeito só teve um que pisou nessa terra. Foi Jesus Cristo. E Ele te ama demais. Entendeu? Nós temos que aprender a adorá-lo e compreender o privilégio que é poder estar vivo, respirando. Muitos, na noite passada, antes de dormir, fizeram planos para hoje e nem acordaram. E você está aí, ó, com saúde, respirando, entendeu? Nós temos que agradecer a Deus a cada dia, a cada minuto, pelos livramentos que vemos e até pelos que não vemos, que são muitos. Então agradeça a Deus, seja grato pela vida que você tem, pela família que você tem, pelos amigos que você tem, entendeu? Hoje é um dia triste para mim, para você, para aqueles que creem em Jesus. Mas domingo é um dia de celebração, é o dia que Ele ressuscita, que Ele vence a morte por mim e por você. Amém? Que o Espírito Santo de Deus esteja na sua vida, que Ele cubra você com o manto, que Ele te guarde, te proteja, continue te abençoando, te santificando. E eu repito mais uma vez, eu faço parte da igreja Mapeve, Vargem Grande, eu sou ministro de louvor ali naquela igreja, adoro a Deus e toco ministro ali, canto e toco. E se você quiser uma oração, quiser uma palavra, quiser conversar, quiser só que eu te ouça, eu vou deixar meu telefone na descrição do vídeo, mas vou falar aqui também. Meu telefone é esse que eu vou falar primeiro, é Zap e telefone. O WhatsApp eu só posso receber áudio, porque como eu falei para vocês em alguns outros vídeos, eu fiz a cirurgia nos 2 olhos e eu enxergo muito pouco, eu não consigo ler nada. Só consigo receber áudio ou ligação. O telefone é 21 9 6484 2394. E o outro, esse outro é só ligação. É 21 9 6946 0125. Beleza? Então, gente, vamos fazer a vontade de Deus, procurar ajudar, fazer o bem, porque tem muito mal já no mundo.
Vamos melhorar, faça a tua parte. Se cada um fizer a tua parte, a gente chega lá, eu tenho certeza. Fiquem na paz de Cristo, tenham uma noite abençoada e Jesus sempre.